Já estamos com a Bia Daniela aqui. Daniela. Bia Daniela, ela que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, vai bater um papo com a gente. Bia, bom dia, é um prazer, viu, tê-la novamente com a gente aqui, atualizando as informações. Seja bem-vinda. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz, vocês estão me ouvindo? Saber de você, como é que está a campanha de vacinação aqui contra a Covid no nosso município? O público-alvo, né, a procura pelas pessoas acima dos 18 anos está dentro do esperado? Está bem intensa a procura. Chega a dose no mesmo dia, já tem aquela fila, aquela busca. Praticamente todas as doses se encerram no dia que chega, ficam poucas doses para o dia seguinte, porque tem um número limitado também que as equipes conseguem fazer. Porque hoje está realizando D1 e D2. Então, tem dias que a equipe vacina 80 pessoas com dose D1 e 80 pessoas com dose D2. Então, vai o que? 160 doses em um dia no UBS, em um turno, né? Então, está sendo uma procura, assim, muito boa. E as doses estão acabando super rápido. Bia, com relação a essa nova faixa etária, a gente já imaginava realmente essa procura, que é um público bem grande, né? Mas se você tem, por um lado, pessoas comparecendo em grande quantidade, gerando aquelas filas, você tem essa boa notícia desse envolvimento dos jovens, né? Porque havia uma preocupação. Será que os jovens vão estar participando da campanha, vão estar interessados? Mas tem esse lado positivo que você percebe, né? As autoridades estão percebendo essa procura dos jovens, desse público e consequentemente, você ter aí uma grande quantidade de pessoas imunizadas, né? E isso está sendo excelente, né? O Brasil tá dando um bom exemplo aí nesse sentido, do grupo jovem está tendo uma procura e uma adesão muito, muito boa. A procura está sendo enorme e ainda tem os outros grupos que ainda seguem procurando também. Mas a procura dos jovens de dia está sendo muito grande e muito boa, e é muito satisfatório para a equipe de saúde ver essa procura e essa preocupação. Bia, na primeira parte aqui do nosso programa, a gente falava da necessidade, tem dia D marcado para D2, enfim, há uma ação para buscar pessoas que não foram por algum motivo ou não retornaram ao posto para tomar a segunda dose. Qual a realidade de Santa Cruz com relação a essa D2? Tem muita gente. Eu queria que você também emendasse também falando sobre essa ação que vai acontecer também para buscar essas pessoas. Mas comparando com o Estado, a realidade também a gente tem um número significativo de pessoas que não voltaram, que não tomaram essa segunda dose? Isso, existe uma preocupação, né, a nível nacional da procura pela segunda dose, porque algumas pessoas elas vão tomar a primeira dose e não estão retornando para a segunda. Em Santa Cruz não é um número tão grande, mas tem sim casos de pessoas que não foram tomar a segunda dose. Então, como é que a gente está fazendo? A gente fica ligando para o usuário, o agente de saúde vai em sua residência, saber por que ele não foi. E em alguns casos que não pode ir porque é na semana, porque trabalha, então a gente vai fazer um dia D de vacinação D2, que é vacinação segunda dose, no município de Santa Cruz, sábado agora, dia 21. Vai ser lá no prédio do Rita Nelly, que é ali do lado da Rede Mais. Quem entra na Rede Mais é a Escola IESC. Vai funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde, o dia inteiro aberto para quem já tomou a primeira dose no município de Santa Cruz, está com o esquema atrasado, seja Coronavac, seja AstraZeneca ou seja Pfizer. Todas estarão lá disponíveis, segunda dose, para que o usuário vá lá e atualize sua caderneta. Lembrando que a resposta imunológica da vacina se dá inteiramente você realizando as duas doses, tá? Fazendo o esquema completo de 2 doses da vacina. É que você está, assim, devidamente imunizado. Independente se passou do período, não se preocupe. Vá tomar sua vacina e ficar com o esquema de vacinação completo. Bia, atualiza para a gente os números de vacinados em Santa Cruz, tanto com a primeira dose como com a segunda dose? Eita, tá aqui no meu celular. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Oi, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Eu fui olhar aqui, tá no celular. Bem, Estamos te ouvindo sim, pode falar, Bia. Pronto.
Com primeira dose, nós temos mais de 20 mil pessoas vacinadas, e com segunda dose, nós temos uma média de 8 mil vacinados, certo? Porque existe, né, um intervalo, né, da Pfizer e da AstraZeneca, um intervalo de 12 semanas, da Coronavac de 28 dias. Então, tem algumas pessoas, sim, em atraso nesse grupo, tá? A procura está sendo, no geral, nas UBSs, o pessoal até procura, assim. Tem um caso ou outro que não vai, mas aí também prejudica quem está ali, por exemplo, a Coronavac, é um frasco de 10 doses. Então, quando a gente agenda, hoje tem Coronavac D2, então tem que estar as 10 pessoas, porque não pode perder dose, e o frasco só vale naquele dia. Quando abrir, tem que usar ele todo. Então, por exemplo, 3 pessoas não forem, aí já prejudica os demais, porque fica naquela espera e fica ligando. Então, assim, a vacina é de suma importância, aí você se protege e protege o outro, né? Então, quando chegar o prazo da segunda dose, respeitar, tanto por si quanto pelo próximo, que também está ali respeitando o prazo e indo se vacinar. Era justamente isso que eu ia perguntar, Bia, a respeito dessa questão dos frascos, né? Porque a gente sabe que há uma preocupação para não ter perda de doses, né? Você não perder nenhuma dose, porque cada dose realmente é preciosa. Essa aplicação só ocorre, então, se tiver todas essas pessoas, ou pode haver uma divisão de quantidades, o município faz essa mobilização, como você está dizendo, de ligar, mas, por exemplo, se tiver Coronavac 10 pessoas, só aplica realmente essas 10 pessoas, e se não tiver, há um reagendamento, é isso? Isso. Há um reagendamento. Se faltar pelo menos 3 pessoas, a gente tem que fazer um reagendamento. Agora, se faltar só uma, aí a gente tenta ligar para outra pessoa que não seja aquela da lista. A gente tem uma relação de quem está atrasado, ok? Então, a gente começa a vacinar. Está faltando só uma pessoa. Então, sai ligando para todo mundo que está precisando tomar D2, independente se é aquela pessoa da lista. Mas se é uma pessoa que está com a vacina atrasada, sai ligando para todo mundo. Isso é a Coronavac, porque é um frasco de 10 doses e a validade dela é só de 8 horas. Abrir só tem 8 horas para usar. Já a AstraZeneca não acontece isso. Por quê? Porque é um frasco de 5 doses, a quantidade menor, já é mais fácil. E ela tem validade de 48 horas pós-aberta. Então, isso já não acontece com a AstraZeneca, entendeu? Então, assim, cada vacina, cada caso é um caso, e a gente tenta fazer ele da melhor maneira para a população estar se imunizando e ninguém sair prejudicado, né? Deixa eu abordar com você outro tema que nós discutimos agora há pouco aqui no programa. Não sei se você estava ouvindo, que a Boinice trazia informação aqui de Bahia Formosa, do município que foi o primeiro a baixar a faixa etária para adolescentes, e inclusive gerando algumas críticas. Há alguma estratégia já sendo montada para essa faixa etária, para quando fechar 18 anos? Vocês já estão planejando isso aqui em Santa Cruz? Há alguma recomendação do Estado, alguma nota técnica nesse sentido? A recomendação do Estado, Santa Cruz sempre seguiu nota técnica, tá? A gente sempre faz o que é preconizado. Então, é por isso que a gente hoje não teve prejuízo e grandes problemas de não ter D2, por exemplo. Isso nunca aconteceu em Santa Cruz, porque a gente sempre seguiu nota técnica. Então, a orientação de nota técnica é que esses adolescentes comecem a fazer seu cadastro no sistema, né? Que é o RN mais vacina, já para ir adiantando. E a gente só começa a vacinar quando o Estado liberar, ó, vai doses. Porque a dose, quando o Estado destina, já destina para um público. Então, se a gente, de repente, colocar para adolescente, a gente vai estar tirando de outro público, certo? Então, assim, como a gente já está vacinando 18 anos, a procura ainda está muito grande, tem um número muito, muito grande ainda para ser vacinado. Então, agora, adolescente não. Vamos completar 100% de 18 anos. Depois, quando a procura diminuir, fazer uma busca ativa, fazer dia D, chamar esse público, porque ainda tem muita gente dessa faixa etária de 18 acima para se vacinar. E a vacinação de adolescente, quando o Estado iniciar, a gente inicia também, porque vem doses para esse público. Que eu espero que seja muito em breve, né? Já que a maioria das cidades já estão vacinando 18 anos acima. O Bia, um ouvinte pergunta o seguinte, ela diz que o esposo dela, a segunda dose é dia 24, mas ele trabalha em Natal. E aí ela pergunta se ele pode tomar essa segunda dose amanhã, antecipando então. Então, a gente não antecipa aprazamento, tá? Tem que respeitar o aprazamento. Essa vacinação amanhã é para quem está com o esquema atrasado ou com a data até amanhã. Tipo, tem lá a data 21, aí pode, entendeu? Mas é só para quem está atrasado. Quem ainda vai chegar, quem aí faltou uma semana, não, aí tem que ir para a sua unidade. É para quem está com o esquema atrasado, seja um dia, uma semana, um mês, 2 meses,
tá? Quem vai chegar ainda ao aprazamento, segue o aprazo na dúvida de qual é o dia que vai vacinar, consulta o cartão de vacina, porque tem lá na caderneta de vacinação o aprazamento da segunda dose. E se já passou do prazo, vai amanhã para o Ritaneli receber sua vacina. Se ainda não chegou, vai para a unidade de referência onde se vacinou. Então, nesse caso, ele tomaria no sábado seguinte, né, dia 28, que é o caso de outra ouvinte aqui que diz que a dose dela é dia 27, a segunda dose, se poderia tomar amanhã, dia 21. Então, se tem um segundo dia D, que é no sábado, dia 28, para esses dois casos, não é? Tem que sabia confirmar se vai ter também segundo dia D, né, sim, aqui no município, porque o Estado, né? Porque o Estado é que recomendou. Ele pede, né? Exato. Isso. Mas a gente vai vamos realizar nessa vacinação sábado, dependendo da demanda, da procura, aí a gente realiza uma segunda data. Mas até então a gente não tem uma segunda data, ela está agendada para o dia 27, que é na sexta, né? Então ela procura o posto de saúde na sexta. Perguntas. Uma é, por exemplo, minha vacinação, minha segunda dose é no final de semana, não tem vacina no final de semana, então eu vacinaria na segunda seguinte, né? Uma pergunta seria essa, ou anteciparia para sexta? Queria que você explicasse a respeito disso. E uma outra é se tem dose 1 hoje, ou qual a previsão de chegar se não tiver hoje? Certo, vamos lá. Então, o aprazamento, a gente vacina no dia ou depois que completou aquele dia, né? A gente não antecipa, porque tem que respeitar aquela data, porque a gente recebe as cotas de vacinação, né? Então, a gente não recebe muito antes. Então, quando a gente recebe, a gente distribui. Então, a unidade, ela já recebe aquela quantidade próxima à data de vacinar. Então, você vai se vacinar na sua data. Sua data é 20, você vai vacinar dia 20 ou dia 21 e daí por diante. Mas não antecipar, porque seguindo o agendamento, tem dias que tem 80 doses de um posto para fazer de D2. Então, se a gente colocar e ir antecipando, acaba que se perde a quantidade e seguir o aprazamento, tá? Você não pode antecipar, mas sim você toma na data ou quando passar um pouco da data, né? O ideal é seguir a data de aprazamento que tem no cartão de vacina. E a segunda pergunta, se tem D1, né? Não, nós recebemos hoje uma cota considerável, mas foi tudo D2, tudo segunda dose. D1 não recebemos hoje e não tem previsão, assim, o Estado ele não passou ainda a nova nota técnica. Creio que no início da próxima semana chegue mais doses, mas uma data definida não temos ainda. Bia, pela sua participação aqui no Primeira Hora, algo mais que você queira acrescentar, né? Fique inteiramente à vontade. Obrigada, é uma honra estar aqui participando, esclarecendo dúvidas, né, sobre a vacinação com vocês e convidar, né, a população, dar uma consultada na caderneta de vacina, olha se já passou da data ou se está na data e procura o Ritaneli sábado, das 8 horas às 5 horas da tarde, a equipe vai estar lá o dia inteiro para receber e colocar seu esquema completo em dia, né? Lembrando que a imunidade só se dá com os dois esquemas, né? Com as duas vacinações, com o esquema completo, é que dá a resposta imunológica da vacinação contra a Covid. Então, estamos aguardando toda a população. Muito bem, obrigada, Bia. Conversamos, portanto, com Bia Daniela, coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Como ela falou, hoje realmente está só se realmente chegar, né, até o final da manhã. Mas no momento não tem primeira dose. Mas hoje é pela manhã, né, as unidades. Então... Mas aí aquele posto lá no Ritaneli funciona também na sexta-feira? Acredito que não. Poderia funcionar se tivesse, né? dose, mas né? como não tem e não tem essa previsão, né, de entrega, então só na segunda-feira mesmo. Isso. Então, pessoal, já... Quer dizer, na segunda se chegar, né?